mulher negra é forçada a tirar o uniforme e, ao pilotar um F-22 Raptor, revela segredos incríveis. O céu estava carregado de nuvens pesadas, como se a atmosfera tivesse prestes a explodir em tempestade. Aisha sentou-se na cabine do F-22 Raptor, suas mãos trêmulas se ajustando aos sensores, a adrenalina pulsando nas veias. O motor rugiu, um som que fazia seu coração disparar, mas naquele dia, vizinhos e rivais não eram os únicos a observá-la. Rumores sussurravam como um vento cortante. Ela iria desafiar mais do que apenas as leis da gravidade. Forçada a um ato de rebeldia, Aisha tirou o uniforme em um gesto de liberdade. As cores da sua pele reluziram sob a luz do cockpit, expondo não só sua coragem, mas também o peso dos estigmas que a cercavam. Naquele momento, ela não era apenas uma piloto. Ela se tornava uma bandeira, um símbolo contra o machismo e a discriminação racial que permeava o mundo militar. Ninguém a esperava, e a tensão nos rostos dos homens sob seu comando, incluindo o tenente-coronel Torres, estava nos limites. Enquanto o F-22 decolava, Aisha sentiu frio na barriga, mas não era só o medo, era uma pulsação de determinação. Nos céus, tudo parecia possível, mas sua mente estava distante, martelando sobre segredos que poderiam fazer a diferença em uma guerra que parecia interminável. O que ela descobriria naquelas alturas? Um projeto classificado, algo que poderia mudar o rumo de tudo, começou a parecer mais real a cada segundo. Os instrumentos brilham, e o visor se acende com informações que Aisha apenas sonhava em acessar. A tela trazia detalhes de um esforço bélico obscuro que alimentava o sistema que a sufocava. Seus olhos correram pelas linhas de código, enquanto a voz de Torres ecoava em suas lembranças. Só porque você é boa não significa que você pertence aqui. A raiva borbulhava, suas idiosincrasias em voltagem máxima enquanto decidia qual caminho seguir. Os céus não eram apenas vastos, eram um campo de batalha de almas. Aisha viu imagens fragmentadas de outros pilotos voando ao lado dela, mas não estavam com ela. Eles eram apenas sombras em um cenário onde o medo se misturava à grandiosidade do céu. Lembrou-se de sua avó, uma mulher que enfrentou uma sociedade repleta de segredos e lutas por justiça. Agora era a vez de Aisha. A herança dela pulsava em seu sangue. A sombra de Torres estava cada vez mais presente, uma ameaça que se aproximava. Ele queria silenciá-la. Seu desejo de poder e controle estava em alta, e Aisha sabia que alguns não suportariam a verdade. As mãos dela suavam, e o eco de seu uniforme balançando no vazio era como um grito por liberdade. Se eu cair, será por conta das minhas escolhas, ela pensou, sentindo uma mistura de medo e esperança. ESA, a tecnologia, apresentou uma alternativa para a salvação do mundo, mas em que mundo verdadeiramente ela gostaria de viver? Um mundo que calava vozes como a dela, ou um mundo onde a verdade era um legado? O tempo corria, e as decisões que tomasse agora moldariam não apenas seu destino, mas o futuro de muitos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aisha começou a se perguntar se aquele ato de bravura não teria sido um erro. As luzes do cockpit piscavam, a nave jetava para um desconhecido que quase a sufocava. O que eu estou fazendo? Pensou, enquanto olhava para a tela repleta de informações surpreendentes. O coração batia forte. Mas uma onda de determinação insistia em avassalá-la. Então, algo inesperado aconteceu. Um alerta soou. Um sinal de perigo que rasgou a concentração no ar pesado. Aisha olhou para os instrumentos. Algo estava errado. O sistema começou a falhar, como se um vírus invisível invadisse seu F-22. Os pompeiros tremiam e avisos sonoros ecoavam como um grito de socorro. Ela não estava sozinha. Em uma fração de segundos, as câmeras de monitoramento se viraram, revelando o jato não identificado que flutuava nas perto dela. Aisha sentiu o estômago revirar.
Aquele era o modelo mais avançado, o tipo que muitos pensariam ser uma lenda. A adrenalina começava a misturar-se com o medo. É um caça de elite, murmurou o choque na voz, mas ainda assim imutava para manter a calma. Quem tá pilotando? Perguntou a si mesma, enquanto seu olhar mergulhava na máquina rival. Foi então que as imagens começaram a se revelar. E sua respiração congelou numa nova camada de horror. Era Torres. Ele estava ali, no cockpit do caça anônimo, controlando cada movimento como um maestro que regia uma orquestra de destruição. As feições dele eram frias e calculadas, como um predador à espreita. Ele não era apenas um comandante. Era uma ameaça real. As cartas estão na mesa, e agora ela via a verdade nua e crua. Torres não apenas duvidava de seu potencial, ele a enxergava como um revés em seus planos. Seu uniforme não é sua única prisão, Aisha. A voz dele ecoou em sua mente. O erro dela foi desvestir-se de um símbolo, quando aquilo era tudo o que ele queria. Um motivo para desacreditá-la. Com o coração acelerado, ela sentiu a traição ardendo na garganta. Torres era o mestre do jogo, manipulando as peças em um tabuleiro que a ela tinha sido ocultado. Mas havia mais. Enquanto suas mãos dançavam nos controles, novo símbolo se acendeu na tela. Um logotipo familiar. Era a Odicorp, a gigante da indústria bélica, com um projeto que Aisha sabia que não deveria existir. Não me diga que ele, pensou. Um laboratório clandestino, uma mercadoria que poderia mudar os rumos da guerra. A verdade de que Torres estava por trás da operação a atingiu como um golpe. Ele tem planos que vão além dos limites, sussurrou para si mesma. Dores e medos entrelaçados. Os corredores silenciosos da base militar agora se tornaram uma tela onde se desenrolava uma trama de traição. Menos um líder, mais um traidor. A nave estava em queda, e ela sentiu como se a gravidade a puxasse para baixo. Mas nem tudo estava perdido. Se havia um segredo escondido, é a seu dever descobri-lo. Aisha lembrou-se da avó novamente. Uma mulher que nunca cedeu ao medo. Mais uma vez, a herança pulsando em suas veias. A coragem a empurrava para frente. Olhando para a tela, um plano ardente começou a se formar. Mas a verdade é implacável. Torres sabia que ela estava em seu encalço e não pararia para protegê-la. Com o rugido do motor, ela tomou uma decisão. Se eu for cair, será com papel e caneta na mão, lutando pela verdade. E nesse exato momento, já o inimigo então fez um movimento inesperado, mudando a trajetória ao seu encontro. O choque da situação explodiu em seu peito. Torres não só virara seu rival, mas agora era um caça-predador em busca de um alvo. O futuro estava em jogo. Cada segundo contava. Aisha respirou fundo e preparou-se para o que estava por vir, ciente de que o destino deles já não estava mais nas mãos dela, mas no fogo de uma batalha que apenas começava. Aisha respirou fundo enquanto o caça-inimigo se aproximava. A tensão era palpável. Cada batida de seu coração parecia ecoar no silêncio opressivo do cockpit. O rugido do motor ceifava seus pensamentos, mas a imagem de Torres, agora como uma sombra ameaçadora, não saía da sua mente. Com um movimento rápido, ela acionou os sistemas de defesa, mas sentia que o tempo se esgotava. Então tudo mudou. Uma luz intensa explodiu na tela, ofuscando sua visão. A máquina tremeu como um terremoto. E Aisha viu as informações se embaralharem. O que era aquilo? Um ataque? Pensou. Mas não era um ataque qualquer. Era uma interferência. E não só nas comunicações. Era algo muito mais maligno. O F-22 começou a despencar, os alarmes gritando de forma frenética. E Aisha lutou para manter o controle. O céu, antes uma imensidão de liberdade, se transformou em um abismo. E o pânico tomou conta. Ela se lembrou da avó novamente, do legado de coragem. Mas naquela hora, a dúvida a consumia. O que acontecia? Então um sinal no visor fez seu sangue gelar. Era um código de acesso. Um acesso que ela sabia que não deveria estar ali. O que é isso? As palavras saíram sussurradas. Era um projeto chamado Inverno Perspectivo. Alguma coisa dentro dela gritava. Esse projeto não era apenas uma arma. Era uma arma biológica. Uma onda de horror percorreu seu corpo. Torres estava por trás de algo muito maior do que ela imaginava. Não era apenas um traidor, mas um criminoso. O que ele pretendia, afinal? Nesse momento crítico, a mente de Aisha começou a processar tudo em alta velocidade. O avião se estabilizou por um breve instante, e ela recebeu uma comunicação inesperada através dos sistemas de emergência. Era uma voz familiar.
Aisha, sou eu, Jonah. Seu coração parou. Jonah, seu mentor, quem sempre a protegia, estava na base. Algo deu muito errado. Torres entrou em um acordo com a Udicorp. Eles planejam desencadear o inverno perspectiva em breve. Você precisa voltar, agora. O pânico tomou conta mais uma vez. Jonah, alguém que sempre lutou contra o sistema. Como ele tinha acesso a isso? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a ponto. Realidade não era menos chocante. Eu estava dentro da conivência. Não era uma simples traição. Era uma ação coordenada. Como você pôde, Jonah? Aisha se sentiu traída. Suas mãos tremiam nos controles enquanto a raiva explodia em seu peito. Você me usou. Eu fiz o que era necessário, Aisha. O mundo precisa de você. Ele respondeu, a voz se tornando mais distante. Volta agora, e talvez possamos recrutar aliados antes que tudo se perca. Mas era tarde demais. Torres já se aproximava, e ela percebeu. Essa batalha iria além do que ela podia controlar. Aisha se preparou para um confronto, mas o aviso do impacto a fez olhar para cima. Outro bombardeiro, um jato diferente, vinha em sua direção. O espaço ficou pequeno, e a intensidade fez o ar ao seu redor ficar pesado. No final, tudo o que ela acreditava, todos os laços que tinha, estavam prestes a desmoronar. Torres estava mais próximo, mas Jonah, ele era o verdadeiro inimigo. Suas decisões pesavam sobre ela como uma âncora, as mentiras e traições girando em torno. O que seria da sua luta se aqueles em quem confiou se tornaram seus algozes? E como enfrentar um inimigo tão dentro quanto fora dela? Se eu cair, será por minhas escolhas. E com essa frase na mente, Aisha decidiu que não deixaria ninguém passar por cima dela novamente. O futuro não estava definido, mas sua luta começava ali, intensificada por uma nova urgência e um novo terror. As decisões que viriam poderiam determinar não apenas sua vida, mas a vida de muitos, e com isso, o verdadeiro jogo começava. Aisha respirou fundo, enquanto o caça-inimigo se aproximava. A tensão era palpável. Cada batida de seu coração parecia ecoar no silêncio opressivo do cockpit. O rugido do motor ceifava seus pensamentos. Mas a imagem de Torres, agora como uma sombra ameaçadora, não saía da sua mente. Com um movimento rápido, ela acionou os sistemas de defesa, mas sentia que o tempo se esgotava. Então tudo mudou. Uma luz intensa explodiu na tela, ofuscando sua visão. A máquina tremeu como um terremoto, e Aisha viu as informações se embaralharem. O que era aquilo? Um ataque? A sensação de desespero tomou conta dela. Mas não era um ataque comum, era uma interferência. Algo maligno se insinua na eletrônica do seu F-22. Um avião começou a despencar, os alarmes gritando descontroladamente. Aisha tentava manter o controle, mas o pânico a consumia. E então, as luzes do painel piscavam, mostrando um código que ela jamais esperava ver. Códigos de ativação. Do inverno perspective? Como isso é possível? As palavras saíram quase em um sussurro. Era um projeto biológico, algo capaz de dizimar populações inteiras. Em segundos. Torres, o que ele estava tramando? Seu coração disparou. Quando a situação parecia no auge do caos, uma mensagem de voz irrompeu através dos sistemas de emergência. Aisha, sou eu, Jonah. Seu estômago se revirou com o reconhecimento da voz. Jonah? Esse homem que sempre a apoiou estava agora na linha de tiro. Torres está usando você. A Udicorp está mais próxima do que você imagina. Você deve voltar agora. Como você se atreve a me falar assim? Gritou Aisha. A raiva queimando dentro dela. Jonah, seu mentor, sabedor de seus medos, agora se revelava um traidor? Aisha, ouça com atenção. Torres não é quem você pensa. Ele não é apenas seu superior. Ele é seu pai. As palavras cortaram como uma faca. Uma onda de choque a envolveu. O que ele disse, pai? Mas então ela lembrou-se. Torres havia se casado com sua mãe. Mas ele nunca mencionara essa verdade. O mundo começou a girar. Não, isso não pode ser verdade. A revelação a desestabilizou. Suas mãos tremiam nos controles. Era uma armadilha, uma manobra suja. Era tudo uma farsa. O japo inimigo prosseguiu, como um predador perseguindo sua presa. E agora Jonah, que sempre foi seu pilar, estava no centro do furacão. Se você não retornar, Aisha, tornará-se um alvo. Aisha olhou pela janela. As nuvens pesadas pareciam agora preparada para engolir tudo. Desespero misturava-se à fúria. Se Torres realmente era seu pai, qual era a verdade sobre seu passado? A herança que ela tanto se orgulhava poderia ser um legado sombrio.
As luzes do painel piscavam e o som da sirene se intensificava. As palavras de Jonah ainda ressoavam em sua cabeça. Ele estava jogando um jogo com vidas humanas e, ao mesmo tempo, a lançava em um abismo emocional. Não vou ser uma peça nas mãos de ninguém, então, com o rugido do motor, Aisha decidiu que não deixaria essa batalha por conta de ninguém. Ela ajustou os controles, sentindo a adrenalina ressoar em suas veias. Se eu cair, será pelas minhas escolhas e não vou desistir agora. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o jato de Torres disparou e uma luz ofuscante iluminou tudo ao seu redor. O impacto foi inesperado. E, novamente, o que era um simples conflito no céu, agora parecia uma guerra pessoal contra tudo e todos. Aisha estava em uma encruzilhada, a verdade e a traição confinadas na mesma luta. Qual seria o próximo passo? Ela estava prestes a responder a pergunta mais importante da sua vida, mas a resposta estava prestes a explodir, bem diante de seus olhos. E naquele instante, a verdade parecia fogos de artifício, colorida, intensa, mas destrutiva. O futuro se tornava nebuloso enquanto uma pergunta pendia no ar. Quem ela realmente era e o que seu nome significava agora? Aisha estava em uma encruzilhada. O jato inimigo se aproximava e seu coração pulsava forte nas têmporas. A imagem de Torres, como uma sombra ameaçadora, a assombrava. Mas agora, uma revelação de Jonah poderia mudar tudo. Ele era seu pai. As palavras ecoavam em sua mente como um sino quebrado. O que isso significava para sua vida? Para suas escolhas. Então um estrondo. O impacto foi brutal. A tela do cockpit explodiu em uma chuva de luzes e dados, e Aisha lutou para manter o controle enquanto o avião balançava. O rugido do motor era ensurdecedor, e as sirenes gritavam como se soubessem do seu desespero. O céu estava se fechando em torno dela, e a única coisa que conseguia pensar era que não poderia deixar Torres dentro. Mas o que mais estava oculto sob essa atmosfera de traição? Olhando pela janela, a forma do caça de Torres se aproximava rapidamente. Ele não estava apenas voando ali. Ele era um predador, e agora Aisha era presa. O desespero misturava-se à adrenalina, e tudo o que desejava era descobrir os segredos que ele guardava. Aisha respirou fundo, e então, como se o tempo tivesse congelado, algo inesperado aconteceu. Um sinal de alerta estourou na tela. Excesso de energia na fuselagem? O que poderia ser? Antes que pudesse processar, uma nova leitura surgiu no visor. Transferência de dados. Uma horrível clareza atingiu. Torres não estava apenas controlando caça não identificado. Ele não estava sozinho. As palavras ecoaram na sua mente enquanto recordava as imagens. Pilotos ao seu redor, a sombra de Jonah e a presença opressora de Torres. O sistema do seu F-22 estava sendo manipulado. Não por Torres, mas por uma força ainda mais poderosa. Com um puxão de estômago, Aisha percebeu que havia um maior envolvimento. Um terceiro jogador, uma entidade que controlava tudo a partir das sombras. Então, as imagens surgiram na tela. Rostos conhecidos, rostos que confiava. Pilotos amigos, seus colegas. Todos faziam parte de uma rede de traição maior do que tudo que poderia imaginar. E ela estava no centro desse jogo. Aisha! A voz de Jonah cortou o ar como um grito. Você precisa fugir. Eles estão vindo. O que ele queria dizer com isso? Fogem de quem? A obrigação de lutar por sua vida agora era uma questão de sobrevivência. O instinto gritou. Ele era quem sempre a guiava. Mas agora? Sem pensar, Aisha disparou o F-22 em direção a uma nuvem espessa. Jogou o avião em uma manobra arriscada, seguindo a esperança de escapar. Mas os sistemas começaram a falhar. Não agora. Ela pressionou os botões com força e, no fundo, sabia. Alguém estava sabotando sua nave. Alguém que estava se escondendo à vista de todos. Desesperada, lançou um olhar para o caça de Torres que agora girava em torno dela. Não era só um pai traidor, mas um membro de uma complexa rede de corrupção. Se ele estava por trás disso tudo, quem mais estava? Os rostos provavelmente esconderiam segredos que poderiam mudar tudo. O alerta soou novamente e a tela piscou. Uma chamada de emergência. Uma proposta surpreendente flashou à sua frente. Você pode se juntar a nós, Aisha. O mundo precisa de seu poder. O que era aquilo? Não podia ser real. A oferta não vinha de um amigo, mas de uma força oculta. As luzes tremeluziam, e ao olhar novamente, Aisha viu a lista de nomes sob sua responsabilidade. Pilotos, mentores, um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada um deles, inclusive Jonah,
Poderia ser um peão ou um rei. A cada revelação, seu mundo despedaçava. Aisha olhou para frente. A verdade a esmagava. O que eu vou fazer agora? Um turbilhão de emoções a envolvia. Precisava decidir. Queria lutar, mas para quem? A batalha não era só contra os caças no céu, mas contra aqueles que juravam lealdade, mas na verdade eram traidores. Não havia saída fácil. Toda a sua vida poderia ser uma farsa. E por que Jonah, seu mentor? A angústia estava crescendo. A incerteza se transformava em raiva. Se havia um plano maior, ela se tornaria parte dele. Com o rugido do motor, Aisha sentiu como se tivesse liberdade, ou talvez em um abismo. Se eu cair, será pelas minhas escolhas. Repetiu, mas agora Aisha se perguntava, e se essas escolhas forem feitas por outros? E nesse momento, uma nova decisão começava a tomar forma em sua mente enquanto o futuro se tornava nebuloso. As peças estavam sendo movidas, mas quem controlava o tabuleiro? Aisha estava em uma encruzilhada. O jato inimigo se aproximava, e seu coração pulsava forte nas têmporas. A imagem de Torres, como uma sombra ameaçadora, a assombrava. Mas agora, uma revelação de Jonah poderia mudar tudo. Ele era seu pai. As palavras ecoavam em sua mente como um sino quebrado. O que isso significava para sua vida? Para suas escolhas? Então um estrondo. O impacto foi brutal. A tela do cockpit explodiu em uma chuva de luzes e dados, e Aisha lutou para manter o controle enquanto o avião balançava. O rugido do motor era ensurdecedor, e as sirenes gritavam como se soubessem do seu desespero. O céu estava se fechando em torno dela, e a única coisa que conseguia pensar era que não poderia deixar Torres vencer. Mas o que mais estava oculto sob essa atmosfera de traição? Olhando pela janela, a forma do caça de Torres se aproximava rapidamente. Ele não estava apenas voando ali. Ele era um predador. E agora Aisha era presa. O desespero misturava-se à adrenalina, e tudo o que desejava era descobrir os segredos que ele guardava. Aisha respirou fundo e então, como se o tempo tivesse congelado, algo inesperado aconteceu. O sinal de alerta estourou da tela. Excesso de energia na fuselagem? O que poderia ser? Antes que pudesse processar, uma nova leitura surgiu no visor. Transferência de dados. Uma horrível clareza atingiu. Torres não estava apenas controlando o caça não identificado. Ele não estava sozinho. As palavras ecoaram na sua mente, enquanto recordava as imagens. Pilotos ao seu redor, a sombra de Jonah e a presença opressora de Torres. O sistema do seu F-22 estava sendo manipulado. Não por Torres, mas por uma força ainda mais poderosa. Um puxão de estômago. Aisha percebeu que havia um maior envolvimento. Um terceiro jogador. Uma entidade que controlava tudo a partir das sombras. E então, as imagens surgiram na tela. Rostos conhecidos, rostos que confiava. Pilotos amigos, seus colegas. Todos faziam parte de uma rede de traição maior do que tudo o que poderia imaginar. E ela estava no centro desse jogo. Aisha! A voz de Jonah cortou o ar como um grito. Você precisa fugir. Eles estão vindo. O que ele queria dizer com isso? Fugir de quem? A obrigação de lutar por sua vida agora era uma questão de sobrevivência. O instinto gritou. Ele era quem sempre a guiava. Mas agora, sem pensar, Aisha disparou o F-22 em direção a uma nuvem espessa. Jogou o avião. Em uma manobra arriscada, seguindo a esperança de escapar, mas os sistemas começaram a falhar. Não agora. Ela pressionou os botões com força e no fundo sabia. Alguém estava sabotando sua nave. Alguém que estava se escondendo à vista de todos. Desesperada, lançou o olhar para o caça de Torres que agora girava em torno dela. Não era só um pai traidor, mas um membro de uma complexa rede de corrupção. Se ele estava por trás disso tudo, quem mais estava? Os rostos provavelmente esconderiam segredos que poderiam mudar tudo. O alerta soou novamente e a tela piscou. Uma chamada de emergência. Uma proposta surpreendente flashou à sua frente. Você pode se juntar a nós, Aisha. O mundo precisa de seu poder. O que era aquilo? Não podia ser real. A oferta não vinha de um amigo, mas de uma força oculta. As luzes tremeluziam e ao olhar, novamente, Aisha viu a lista de nomes sob sua responsabilidade. Pilotos, mentores, um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada um deles
Inclusive Jonah poderia ser um peão ou um rei. A cada revelação seu mundo despedaçava. Aisha olhou para frente. A verdade a esmagava. Que eu vou fazer agora? Um turbilhão de emoções a envolvia. Precisava decidir. Queria lutar, mas para quem? A batalha não era só contra os caças no céu, mas contra aqueles que juravam lealdade. Mas na verdade eram traidores. Não havia saída fácil. Toda a sua vida poderia ser uma farsa. E por que Jonah, seu mentor? A angústia estava crescendo. A incerteza se transformava em raiva. Se havia um plano maior, ela se tornaria parte dele. Com um rugido do motor, Aisha sentiu como se tivesse em liberdade. Ou talvez em o abismo. Se eu cair, será pelas minhas escolhas. Repetiu. Mas... Agora, Aisha se perguntava, e se essas escolhas forem feitas por outros? E nesse momento, uma nova decisão começava a tomar forma em sua mente, enquanto o futuro se tornava nebuloso. As peças estavam sendo movidas, mas quem controlava o tabuleiro? Então, uma explosão estourou à sua direita. O F-22 balançou violentamente, o painel piscando e o frenesi de alarmes. Aisha tinha perdido o controle momentâneo. E em meio ao caos, uma voz familiar soou no rádio. Desculpe, Aisha. Eu não poderia deixar que você se metesse nisso. Que tinha se desmoronava. Você estava me manipulando o tempo todo, gritou Aisha, lágrimas de raiva e impotência escorrendo pelo rosto. Jonah, seu mentor e agora o inimigo? Ele não estava apenas sabotando. Ele era o cerne da bizarra rede que a escravizava. Nós vamos salvá-la, Aisha. Mas você precisa deixar o passado para trás. A voz belecou. E em um momento a tensão explodiu. O futuro dela agora dependia de um homem que uma vez acreditou ser o salvador. E ao mesmo tempo, a revelação mais chocante ainda estava por vir. Tudo isso era um jogo, e ela se tornara uma peça sem saber. Com a adrenalina a bombear e o caos se intensificando, Aisha encarou o céu, consciente de que a luta verdadeira estava começando. E com isso, a pergunta pulsava em sua mente. Quem poderia realmente confiar? Quem eram os amigos e quem eram os inimigos? Aisha estava em uma encruzilhada. O jato inimigo se aproximava e seu coração pulsava forte nas têmporas. A imagem de Torres, como uma sombra ameaçadora, a assombrava. Mas agora, uma revelação de Jonah poderia mudar tudo. Ele era... seu pai? As palavras ecoavam em sua mente como um sino quebrado. O que isso significava para sua vida, para suas escolhas? Então o estrondo. O impacto foi brutal. A tela do cockpit explodiu em uma chuva de luzes e dados. E Aisha lutou para manter o controle enquanto o avião balançava. O rugido do motor era ensurdecedor, e as sirenes gritavam como se soubessem do seu desespero. O céu estava se fechando em torno dela, e a única coisa que conseguia pensar é que não poderia deixar Torres vencer. Mas o que mais estava oculto sob essa atmosfera de traição? Olhando pela janela, a forma do caça de Torres se aproximava rapidamente. Ele não estava apenas voando ali, ele era um predador, e agora Aisha era presa. O desespero misturava-se à adrenalina, e tudo o que desejava era descobrir os segredos que ele guardava. Aisha respirou fundo e então, como se o tempo tivesse congelado, algo inesperado aconteceu. Um sinal de alerta estourou na tela. Excesso de energia na fuselagem? O que poderia ser? Antes que pudesse processar, uma nova leitura surgiu no visor. Transferência de dados. Uma horrível clareza atingiu. Torres não estava apenas controlando o caça não identificado. Ele não estava sozinho. As palavras ecoaram na sua mente enquanto recordava as imagens. Pilotos ao seu redor, a sombra de Jonah e a presença opressora de Torres. O sistema do seu F-22 estava sendo manipulado, não por Torres, mas por uma força ainda mais poderosa. Com um puxão de estômago, Aisha percebeu que havia um maior envolvimento, um terceiro jogador, uma entidade que controlava tudo a partir das sombras. E então as imagens surgiram na tela. Rostos conhecidos, rostos que confiava, pilotos amigos, seus colegas. Todos faziam parte de uma rede de traição maior do que tudo o que poderia imaginar. E ela estava no centro desse jogo. Aisha, a voz de Jonah cortou o ar como um grito. Você precisa fugir, eles estão vindo. O que ele queria dizer com isso? Fugir de quem? A obrigação de lutar por sua vida agora era uma questão de sobrevivência. O instinto gritou. Ele era quem sempre a guiava. Mas agora, sem pensar, Aisha disparou o F-22 em direção a uma nuvem espessa. Jogou o avião em uma manobra arriscada, seguindo a esperança de escapar. Mas os sistemas começaram a falhar. Não agora. Ela pressionou os botões com força.
E no fundo sabia. Alguém estava sabotando sua nave. Alguém que estava se escondendo à vista de todos. Desesperada, lançou um olhar para o caça de torres que agora girava em torno dela. Não era só um pai traidor, mas um membro de uma complexa rede de corrupção. Se ele estava por trás disso tudo, quem mais estava? Os rostos provavelmente esconderiam segredos que poderiam mudar tudo. O alerta soou novamente e a tela piscou. Uma chamada de emergência. Uma proposta surpreendente flashou à sua frente. Você pode se juntar a nós, Aisha. O mundo precisa de seu poder. O que era aquilo? Não podia ser real. A oferta não vinha de um amigo, mas de uma força oculta. As luzes tremeluziam e, ao olhar novamente, Aisha viu a lista de nomes sob sua responsabilidade. Pilotos, mentores, um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada um deles, inclusive Jonah, poderia ser um peão ou um. Ray, a cada revelação, seu mundo despedaçava. Aisha olhou para frente, a verdade a esmagava. O que eu vou fazer agora? Um turbilhão de emoções a envolvia. Precisava decidir. Queria lutar, mas para quem? A batalha não era só contra os caças no céu, mas contra aqueles que juravam lealdade, mas na verdade eram traidores. Não havia saída fácil. Toda a sua vida poderia ser uma farsa. E por que Jonah, teu mentor? A angústia estava crescendo. A incerteza se transformava em raiva. Se havia um plano maior, ela se tornaria parte dele. Com o rugido do motor, Aisha sentiu como se estivesse em liberdade. Ou talvez em um abismo. Se eu cair, será pelas minhas escolhas, repetiu. Mas agora Aisha se perguntava. E se essas escolhas forem feitas por outros? E nesse momento, uma nova decisão começava a tomar forma em sua mente, enquanto o futuro se tornava nebuloso. As peças estavam sendo movidas, mas quem controlava o tabuleiro? Então, uma explosão estourou à sua direita. O F-22 balançou violentamente, o painel piscando em um frenesi de alarmes. Aisha tinha perdido o controle momentâneo. E em meio ao caos, uma voz familiar soou no rádio. Desculpe, Aisha. Eu não poderia deixar que você se metesse nisso. Eu tô aqui para garantir que você não encontre a verdade. A sensação de traição inundou seu ser. Jonah? Ele era parte daquilo? O avião girou, e ela se encontrou cercada por caças e sombras que não se alinhavam mais. Mal conseguiu absorver a dimensão da traição. Um outro amigo, um colega de longa data. O que estava acontecendo? Cada certeza que tinha se desmoronava. Você estava me manipulando o tempo todo, gritou Aisha, lágrimas de raiva e impotência escorrendo pelo rosto. Jonah, seu mentor e agora o inimigo. Ele não estava apenas sabotando. Ele era o cerne da bizarra rede que a escravizava. Nós vamos salvá-la, Aisha. Mas você precisa deixar o passado para trás. A voz dele ecoou, e em um momento a tensão explodiu. O futuro dela agora dependia de um homem que uma vez acreditou ser um salvador. E ao mesmo tempo, a revelação mais chocante ainda estava por vir. Tudo isso era um jogo, e ela se tornara uma peça sem saber. Mas enquanto seu coração disparava, um novo alerta soou. A tela piscou novamente, e um código inédito apareceu. O que é isso? As palavras saíram como um sussurro enquanto Aisha se concentrava. As letras dançavam formando um padrão familiar. O nome que a fez congelar. O próprio legado de Torres. Naquele instante a verdade golpeou como um relâmpago. O plano de Torres não era apenas sobre corrupção, mas um experimento. Uma manipulação de mentes. E Jonah, um traidor, sempre esteve mais próximo do que pensou. Havia algo mais sombrio por trás das intenções dele. O futuro estava em jogo. Aisha pressionou os bitões, sentindo a adrenalina consumir. Se eu cair, será por conta das minhas escolhas. Mas não me deixarei ser uma marionete. E naquele momento, mais decisões se formavam. Ouvindo a voz de Jonah à distância, uma nova sensação tomou conta. Uma vontade de descobrir a verdade. Não importa o custo. Mas a ameaça estava se aproximando, e a pergunta crescia na mente de Aisha. Quem realmente estava manipulando quem? Tudo o que parecia certo agora flutuava em incertezas, e a batalha estava prestes a começar. O coro de traições a cercava, mas Aisha prometeu a si mesma que ela seria a única a ditar o próprio destino. Aisha estava em uma encruzilhada. O jato inimigo se aproximava, e seu coração pulsava forte nas têmporas. A imagem de Torres com uma sombra ameaçadora a assombrava. Mas agora, uma revelação de Jonah poderia mudar tudo. Ele era seu pai. As palavras ecoavam em sua mente como um sino quebrado.
O que isso significava para sua vida, para suas escolhas? Então, um estrondo. O impacto foi brutal. A tela do cockpit explodiu em uma chuva de luzes e dados. E Aisha lutou para manter o controle enquanto o avião balançava. O rugido do motor era ensurdecedor e as sirenes gritavam como se soubessem do seu desespero. O céu estava se fechando em torno dela e a única coisa que conseguia pensar era que não poderia deixar Torres vencer. Mas o que mais estava oculto sob essa atmosfera de traição? Olhando pela janela, a forma do caça de Torres se aproximava rapidamente. Ele não estava apenas voando ali. Ele era coisa. Um predador. E agora, Aisha era a presa. O desespero misturava-se à adrenalina e tudo o que desejava era descobrir os segredos que ele guardava. Aisha respirou fundo e então, como se o tempo tivesse congelado, algo inesperado aconteceu. Um sinal de alerta estourou na tela. Excesso de energia na fuselagem? O que poderia ser? Antes que pudesse processar, uma nova leitura surgiu no visor. Transferência de dados. Uma horrível clareza a atingiu. Torres não estava apenas controlando o caça não identificado. Ele não estava sozinho. As palavras ecoaram na sua mente, enquanto recordava as imagens. Pilotos ao seu redor, a sombra de Jonah e a presença opressora de Torres. O sistema do seu F-22 estava sendo manipulado, não por Torres, mas por uma força ainda mais poderosa. Com um puxão de estômago, Aisha percebeu que havia um maior envolvimento. Um terceiro jogador, uma entidade que controlava tudo a partir das sombras. Então, as imagens surgiram na tela. Rostos conhecidos, rostos que confiava, pilotos amigos, seus colegas. Todos faziam parte de uma rede de traição maior do que tudo que poderia imaginar. E ela estava no centro desse jogo. Aisha! A voz de Jonah cortou o ar como um grito. Você precisa fugir. Eles estão vindo. O que ele queria dizer com isso? Fugir de quem? A obrigação de lutar por sua vida agora era uma questão de sobrevivência. O instinto gritou. Ele era quem sempre a guiava. Mas agora, sem pensar, Aisha disparou o F-22 em direção a uma nuvem espessa. Jogou o avião em uma manobra arriscada, seguindo a esperança de escapar. Mas os sistemas começaram a falhar. Não, não agora. Ela pressionou os botões com força e no fundo sabia. Alguém estava sabotando sua nave. Alguém estava se escondendo à vista de todos. Desesperada, lançou um olhar para o caça de Torres que agora girava em torno dela. Não era só um pai traidor, mas um membro de uma complexa rede de corrupção. Se ele estava por trás disso tudo, quem mais estava? Os rostos provavelmente esconderiam segredos que poderiam mudar tudo. O alerta soou novamente e a tela piscou. Uma chamada de emergência. Uma proposta surpreendente flashou à sua frente. Você pode se juntar a nós, Aisha. O mundo precisa de seu poder. O que era aquilo? Não podia ser real. A oferta não vinha de um amigo, mas de uma força oculta. As luzes tremeluziam e, ao olhar novamente, Aisha viu a lista de nomes sob sua responsabilidade. Pilotos, mentores, um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada um deles, inclusive Jonah, poderia ser um peão ou um rei. A cada revelação, seu mundo despedaçava. Aisha olhou para frente. Verdade esmagava. O que eu vou fazer agora? Um turbilhão de emoções a envolvia. Precisava decidir. Queria lutar, mas para quem? A batalha não era só contra os caças no céu, mas contra aqueles que juravam lealdade. Mas, na verdade, eram traidores. Não havia saída fácil. Toda a sua vida poderia ser uma farsa. E por que Jonah, seu mentor? A angústia estava crescendo. A incerteza se transformava em raiva. Se havia um plano maior, ela se tornaria parte dele. Com o rugido do motor, Aisha sentiu como se estivesse em liberdade. Ou talvez em um abismo. Se eu cair, será pelas minhas escolhas, repetiu. Mas agora Aisha se perguntava, e se essas escolhas forem feitas por outros? E naquele momento, uma nova decisão começava a tomar forma em sua mente, enquanto o futuro se tornava nebuloso. As peças estavam sendo movidas, mas quem controlava o tabuleiro? Então, uma explosão estourou à sua direita. O F-22 balançou violentamente, o painel piscando em um frenesi de alarmes. Aisha tinha perdido o controle momentâneo. E, em meio ao caos, uma voz familiar soou no rádio. Desculpe, Aisha. Eu não poderia deixar que você se metesse nisso.
Tô aqui pra garantir que você não encontre a verdade. A sensação de traição inundou seu ser. Jonah, ele era parte daquilo? O avião girou. E ela se encontrou cercada por caças e sombras que não se alinhavam mais. Mal conseguiu absorver a dimensão da traição. Um outro amigo, um colega de longa data. O que estava acontecendo? Cada certeza que tinha se desmoronava. Você estava me manipulando o tempo todo, gritou Aisha, lágrimas de raiva e impotência escorrendo pelo rosto. Jonah, seu mentor e agora o inimigo? Ele não estava apenas sabotando, ele era o cerne da bizarra rede que a escravizava. Nós vamos salvá-la, Aisha. Mas você precisa deixar o passado para trás. A voz dele ecoou, e em um momento a tensão explodiu. O futuro dela agora dependia de um homem que uma vez acreditou ser um salvador. E ao mesmo tempo, a revelação mais chocante ainda estava por vir. Tudo isso era um jogo, e ela se tornara uma peça sem saber. Mas enquanto seu coração disparava, um novo alerta soou. A tela piscou novamente e um código inédito apareceu. Que é isso? As palavras saíram como um sussurro enquanto Aisha se concentrava. As letras dançavam, formando um padrão familiar. O nome te a fez congelar. O próprio legado de Torres. Naquele instante, a verdade golpeou como um relâmpago. O plano de Torres não era apenas sobre corrupção, mas um experimento, uma manipulação de mentes. E Jonah, um traidor, sempre esteve mais próximo do... Que pensou? Havia algo mais sombrio por trás das intenções dele. A gritaria no rádio aumentou, misturando as vozes de seus colegas, agora desesperados, aos gritos de alertas. Aisha, você não entende. Estamos todos em perigo. Mas do que eles estavam falando? O tempo estava se esgotando. Ela precisava de respostas, não de mais perguntas. E então uma explosão surgiu em um dos caças próximos. Luz e fumaça se misturavam em uma visão apocalíptica, enquanto os pilotos caíam do céu. Em meio ao caos, um novo código apareceu em sua tela. A primeira filha estabelecida. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Pensou em sua própria origem. Os segredos foram arrastados para a superfície em um momento tórrido de clareza. Jonah, Torres, família, tudo estava entrelaçado em uma trama que não queria acreditar. O mundo que conhecia desmoronava. Cada confirmação tornava-se mais insuportável que a anterior. Você é parte do projeto, Aisha. É hora de você fazer sua escolha. As palavras de Jonah a cortaram em um milésimo de segundo. O que significava aquilo? Ele sabia muito, muito mais do que deixava transparecer. E agora, ele estava disposto a arriscar tudo para mantê-la sob controle. Uma nova onda de emoções a dominou. Não era apenas sua vida que estava em jogo, mas toda a verdade sobre quem ela era. E ao olhar para o céu, onde a fumaça se misturava com o que restava de sua ilusão de segurança, Aisha percebeu que a única maneira de se libertar da prisão construída ao seu redor era enfrentar aquele pesadelo. Olhou fixamente para a tela, entendendo que a batalha apenas começava. E antes de qualquer nova revelação, ela tinha um inimigo a combater. Uma questão ardia na sua mente. Quem conseguiria dar? Quem poderia confiar? E qual seria? O custo disso tudo? O céu rugia e o futuro estava a ponto de ser definido. Aisha estava em uma encruzilhada. O jato inimigo se aproximava e seu coração pulsava forte nas têmporas. A imagem de Torres, como uma sombra ameaçadora, a assombrava. Mas agora, uma revelação de Jonah poderia mudar tudo. Ele era seu pai? As palavras ecoavam em sua mente como um sino quebrado. O que isso significava para sua vida, para suas escolhas? Então um estrondo. O impacto foi brutal. A tela do cockpit explodiu em uma chuva de luzes e dados, e Aisha lutou para manter o controle enquanto o avião balançava. O rugido do motor era ensurdecedor, e as sirenes gritavam como se soubessem do seu desespero. O céu estava se fechando em torno dela, e a única coisa que conseguia pensar era que não poderia deixar Torres vencer. Mas o que mais estava? Oculto sob essa atmosfera de traição. Olhando pela janela, a forma do caça de Torres se aproximava rapidamente. Ele não estava apenas voando ali. Ele era um predador e agora Aisha era presa. O desespero misturava-se à adrenalina e tudo o que desejava era descobrir os segredos que ele guardava. Aisha respirou fundo e então, como se o tempo tivesse congelado, algo inesperado aconteceu. Um sinal de alerta estourou na tela. Excesso de energia na fuselagem? O que poderia ser?
Antes que pudesse processar, uma nova leitura surgiu no visor. Transferência de dados. Uma horrível clareza a atingiu. Torres não estava apenas controlando o caça não identificado. Ele não estava sozinho. As palavras ecoaram na sua mente enquanto recordava as imagens. Pilotos ao seu redor, a sombra de Jonah e a presença opressora de Torres. O sistema do seu F-22 estava sendo manipulado, não por Torres, mas por uma força ainda mais poderosa. Com um puxão de estômago, Aisha percebeu que havia um maior envolvimento. Um terceiro jogador, uma entidade que controlava tudo a partir das sombras. E então, as imagens surgiram na tela. Rostos conhecidos, rostos que confiava. Pilotos amigos, seus colegas. Todos faziam parte de uma rede de traição maior do que tudo que poderia imaginar. E ela estava no centro desse jogo. Aisha! A voz de Jonah cortou o ar como um grito. Você precisa fugir. Eles estão vindo! O que ele queria dizer com isso? Fugir de quem? A obrigação de lutar por sua vida agora era uma questão de sobrevivência. O instinto gritou. Ele era quem sempre a guiava. Mas agora, sem pensar, Aisha disparou o F-22 em direção a uma nuvem espessa. Jogou o avião em uma manobra arriscada, seguindo a esperança de escapar. Mas os sistemas começaram a falhar. Não, não agora. Ela pressionou os botões com força e no fundo sabia. Alguém estava sabotando sua nave. Alguém que estava se escondendo à vista de todos. Desesperada, lançou um olhar para o caça de Torres que agora girava em torno dela. Não era só um pai traidor, mas um membro de uma complexa rede de corrupção. Se ele estava por trás disso tudo, quem lá estava? Os rostos provavelmente esconderiam segredos que poderiam mudar tudo. O alerta soou novamente. E a tela piscou. Uma chamada de xadrez, onde cada um deles, inclusive Jonah, poderia ser um peão ou um rei. A cada revelação, seu mundo despedaçava. Aisha olhou para frente, a verdade a esmagava. O que eu vou fazer agora? Um turbilhão de emoções a envolvia. Precisava decidir. Queria lutar, mas pra quem? A batalha não era só contra os caças no céu, mas contra aqueles que juravam lealdade, mas na verdade eram traidores. Não havia saída fácil. Toda a sua vida poderia ser uma farsa. E por que Jonah? Seu mentor. A angústia estava crescendo. A incerteza se transformava em raiva. Se havia um plano maior, ela se tornaria parte dele. Com o rugido do motor, Aisha sentiu como se estivesse em liberdade. Ou talvez em um abismo. Se eu cair, será pelas minhas escolhas, repetiu. Mas agora, Aisha se perguntava, e se essas escolhas forem feitas por outros? E naquele momento, uma nova decisão começava a tomar forma em sua mente enquanto o futuro se tornava nebuloso. As peças estavam sendo movidas, mas quem controlava o tabuleiro? Então, uma explosão estourou à sua direita. O F-22 balançou violentamente, o painel piscando em frenesi de alarmes. Aisha tinha perdido o controle momentâneo, e em meio ao caos, uma voz familiar soou no rádio. Desculpe, Aisha. Eu não poderia deixar que você se metesse nisso. Tô aqui para garantir que você não encontre a verdade. A sensação de traição inundou seu ser. Jonah? Ele era parte daquilo? O avião girou e ela se encontrou cercada por caças e sombras que não se alinhavam mais. Mal conseguiu absorver a dimensão da traição. Um outro amigo, um colega de longa data. O que estava acontecendo? Cada certeza que tinha se desmoronava. Você estava me manipulando o tempo todo, gritou Aisha, lágrimas de raiva e impotência escorrendo pelo rosto. Jonah, seu mentor e agora o inimigo? Ele não estava apenas sabotando, ele era o cerne da bizarra rede que a escravizava. Nós vamos salvá-la, Aisha, mas você precisa deixar o passado para trás. A voz dele ecoou, e em um momento a tensão explodiu. O futuro dela agora dependia de um homem que uma vez acreditou ser o salvador. E ao mesmo tempo a revelação mais chocante ainda estava por vir. Tudo isso era um jogo, e ela se tornara uma peça sem saber. Quando seus olhos se encontraram, algo que ela nunca poderia imaginar aconteceu. Aisha viu uma centelha de dor em Jonah, um reflexo que denunciava suas próprias escolhas. E em um breve instante, seus olhares se entrelaçaram em um mar de emoções conflitantes. Mas antes que pudesse sequer processar isso, uma nova informação surgiu na tela e o impacto foi como um golpe no estômago. A mensagem revelava a verdadeira natureza do programa que ela estava prestes a se envolver.
A primeira filha estabelecida. Projeto Gênesis, reprogramação genética de combate. As palavras saltaram da tela como chamas que queimavam tudo em seu redor. Um fio de conexão se formou em sua mente, ligando cada peça do quebra-cabeça que parecia inquebrável. Era um projeto para controlar não apenas as mentes, mas as próprias almas dos pilotos, e não só aqueles ao seu redor, mas também ela. A verdade começou a despedaçar sua realidade. Ela não era apenas uma piloto. Era uma peça de um passado sombrio que Jonah, que agora era seu pai, ajudou a construir. Jonah, você é parte disso? É você quem tá no comando de tudo? A voz dela tremia, mas sua determinação crescia. Jonah hesitou. E Aisha viu uma confissão nos olhos dele. Ela não queria acreditar, mas a evidência empurrava para um abismo de desespero. E que você acha que somos? Aisha. Jonah parecia quebrado, mas havia o eco de poder em sua voz. Você é a chave para o futuro, não pode ver? Tudo que eu fiz por você. Aisha sentiu o chão sumir sob seus pés. Era tudo um jogo para eles. A luta não era apenas uma batalha pelo controle da tecnologia, mas uma guerra sobre quem deveria ser a verdadeira Aisha. Perdida entre confiar ou lutar, entre pai e traidor, ela percebeu que a única certeza era que nada era o que parecia ser. Mude seus planos, Aisha. Junte-se a nós ou perca tudo. As palavras de Jonah ecoaram pelo rádio e a deixaram sem ar. O caos do espaço ao seu redor se tornava insignificante enquanto a verdade se desdobrava, revelando as profundezas sombrias que antes permaneciam ocultas. Você é a última chance na luta contra a orgia. Aisha sentiu uma onda de desespero e um impulso profundo de revolta. O que ela deveria fazer agora? A última pergunta que ficou na mente dela foi a mais temida. Quem realmente era? E qual era o seu papel nesse jogo mortal? Aisha sentiu cada fibra do seu ser gritar enquanto a verdade se revelava. Jonah, seu mentor, seu guia, tudo o que ela acreditara estava desmoronando. O que ela deveria fazer? A raiva fervia em suas veias, mas a confusão a paralisava. Ele era seu pai, mas também o arquétipo do traidor. O silêncio no cockpit se transformou em um rugido ensurdecedor de emoções conflituosas. Você tá apenas me usando, gritou, a voz cheia de dor. Jonah estava tão próximo e ao mesmo tempo tão distante. Você percebe que tá jogando. Com vidas? Com a minha vida? Um motor do F-22 vibrava, refletindo a turbulência em seu coração. Jonah hesitou. O brilho nos olhos dele parecia vacilar. Aisha, escute, este não é o fim, é o começo. Você tem a oportunidade de ser parte de algo maior. Algo que pode mudá-lo tudo. Se você se juntar a nós, poderá lançar um novo caminho. Um novo caminho ou um novo controle? Aisha estava em um mar de incertezas, mas uma coisa era clara. Ela nunca seria uma marionete. Não serei parte disso. Não, ninguém pode decidir meu futuro por mim. O céu se tornava mais escuro, e a imagem de Torre se aproximava, uma sombra que a perseguia. Aisha puxou os controles, renegando a influência que tentavam impor a ela. Cada batida do coração pulsava como um tambor de batalha, e seu reflexo na tela mostrava a determinação renascente. Ela não apenas lutava por sua vida, lutava pela verdade, pela liberdade e pela justiça. Então, em um momento de lucidez, uma ideia brilhante surgia. Se Jonah e Torres estavam determinados a manipulá-la, ela poderia usar isso a seu favor. Antes que pudesse hesitar, os dedos dançaram sobre os botões. Se vou cair, que seja lutando. E com um grito de liberdade, Aisha fez o que nenhum deles poderia prever. Lançou um ataque que não seria apenas uma defesa. O F-22 disparou em um zigue-zague, evadindo as balas do caça-inimigo. Uma manobra arriscada, mas ali no calor do combate, Aisha sentiu a adrenalina conduzir suas ações. Torres a cercava, uma sombra maligna, mas ela se recusou a ser a vítima. E com olhos fixos no destino, ela se transformou em algo mais, uma heroína resiliente. Quando o confronto atingiu seu clímax, uma explosão iluminou o céu. Torres, em sua busca invejosa pelo controle, viu seu próprio jogo se voltar contra ele. O caça que antes era uma ameaça, agora perdia força sob o impacto do que assistia. O F-22 se ergueu triunfante, desafiando a queda. Isso é a liberdade!
Aisha gritou, o céu ecoando sua voz. E no centro do caos, um novo espaço surgiu. Assim que a fumaça se dissipou, ela teve a visão de um futuro que poderia ser moldado por suas próprias escolhas. A linha entre amiga e inimiga tornara-se tão tênue, mas agora Aisha tinha o poder para redefinir seu caminho. Com o coração ainda acelerado, olhou para o visor. John estava se afastando, assim como Torres. Uma coragem renovada invadia. Eu não precisarei de vocês. Sou eu que decido o que se torna real, declarou. Ali, nas nuvens escuras, ela sentiu a liberdade se dissolver também em suas lágrimas. Mas no fundo, havia uma nova determinação. Estava pronta para ser a verdadeira Aisha. Assim, com novos desafios à frente e velhos traumas ainda ecoando, Aisha voou em direção ao horizonte. Um misto de esperança e incerteza, mas com a certeza de que ela nunca mais deixaria ninguém tomar as rédeas do seu destino. E agora, você está preparado para se juntar a essa jornada? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e faça parte dessa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua opinião importa.